Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Querido Erasmus. Então, malta, tinham saudades nossas? Imensas, tenho quase certeza. Hoje, neste episódio, nós trazemos-vos as melhores dicas para quem vai começar os seus Erasmus no próximo semestre. Eu sou a Beatriz. Eu sou a Matilde. Eu sou a Sofia. Eu fiz Erasmus em Madrid. Eu estive em Roma. Eu fiz Erasmus em Sevilha. Ok, vamos começar com a parte importante, não é? Sim. E toda a gente quer saber, que é o Learning Agreement. Como é que foi para vocês fazer? O terror de toda a gente. E eu acho que agora que já passou o Erasmus, eu acho, malta, o Learning Agreement é um drama completamente desnecessário. Vocês estão lá, vocês vão poder mudar um Learning Agreement. Eu conheço imensa gente que foi de Erasmus e não tinha o Learning Agreement assinado ainda e não houve problema nenhum, não foi por causa disso que não acabaram os Erasmus. Vocês lá podem mudar o Learning Agreement, é possível até que isso aconteça, porque eu tive que mudar o meu porque inscrevi-me em cadeiras que depois não tinha vaga, portanto, não se estressem com isso. Sim, a minha experiência foi super tranquila. Eu acho que nunca estressei com estas coisas mais burocráticas, mas eu fui para lá e eu logo na primeira semana percebi que se calhar nenhuma das cadeiras nas quais eu me tinha inscrito ia dar para fazer, porque era tudo em italiano e exames em italiano, e pensei, não estou para isto. Então basicamente eu troquei tudo, mas eu tive que trocar o Learning Agreement, assim, quando eu vos digo para cima de 7 vezes, eu troquei o meu Learning Agreement já em Lisboa. Quando voltei, passado, era agosto e estava eu a ligar ao Pedro Florencio, por favor, eu preciso desta cadeira, eu esqueci-me que o meu Learning Agreement estava super desatualizado. E portanto, é mesmo muito, muito tranquilo. Ok, imaginem, eu fui de Erasmus em janeiro. Eu acabei o meu Learning Agreement, tipo, tinha-o assinado, tipo, em maio. Tipo, imaginem, a bolsa, não sei como é que vocês receberam, mas no meu caso, tipo, eu andei a viver não sei quantos meses do meu próprio bolso. Tipo, eu só depois é que recebi, tipo, eu cheguei cá a Portugal, ainda estava a receber a bolsa. Eu recebi Tipo, é a bizarro. segunda tranche em setembro deste ano. Meu E a Deus. primeira foi em final de abril, maio, início de maio. Portanto, não se preocupem, tipo, de ter o Learning Agreement, eles não atendem, ou eles não respondem aos mails, ou eles não assinam. Tipo, não vão assinar. Vão provavelmente assinar quando vocês já estiverem lá. Portanto, acho que isso é um não drama mesmo, tipo, a não considerar. Na minha opinião. Exatamente. E eu acho que, por acaso, as pessoas que agora estão a ir de Erasmus têm uma vantagem, que eu acho que a parte portuguesa está a funcionar muito rápido. Portanto, eles são super proativos e normalmente respondem logo e não levantam questões sobre as cadeiras. Portanto, eu acho que isso já facilita. Eu, pelo menos na minha experiência das pessoas mais próximas, é que efetivamente o problema estava sempre na faculdade lá, que eles nunca respondiam. Quem é que faz agora o Learning Agreement? É o Pedro Florencio. Pedro Florencio. Florencio, sim. Um grande beijo. Há uma coisa que existe que é o Learning Agreement During Mobility. Vocês estão lá de Erasmus e criam um novo Learning Agreement. Portanto, novamente, para frisar esta ideia, não se estressem com isto, porque é mesmo super simples e não é o fim do mundo se o vosso Learning Agreement, se vocês tiverem que alterar o vosso Learning Agreement, porque não tem problema nenhum. E outra coisa que muita gente me pergunta é as equivalências. Assim, malta, eles não querem saber. Não tem que ser exatamente o mesmo programa. O nome às vezes nem tem que ser semelhante. Eu fiz géneros televisivos corresponder com antropologia e etnologia cultural. Portanto, está deu tudo bem. tudo certo. Deu tudo certo. Exatamente. Agora vamos passar a uma parte muito mais interessante, eu acho. Que é a parte da alimentação. Comer bem e barato. Imaginem, eu sou um bocado inconsciente, ok? E portanto, eu não tenho noção do dinheiro. Eu comia bem e comia caro. Portanto, não façam aquilo que eu fiz, porque o dinheiro faz falta. Tipo, faz mesmo falta, tipo, para viagens que vocês queiram fazer e tudo. Eu fui para Sevilha, portanto, a diferença de preços não era assim tão grande. Mas em Sevilha as coisas eram mais baratas do que em Portugal. Portanto, isso era ótimo. Aquilo que eu passei mal a comprar foi a porcaria do azeite. Ai, juro! Eu só comprei uma e depois eu no final do Erasmus já não tinha, fui de viagem e nós descobrimos uma pizzaria que tinha amostras de azeite e então nós íamos lá buscar azeite. No último dia que lá fomos, os senhores tinham escondido o azeite atrás das pontas para nós não tirarmos mais. Isto também é uma dica de poupança. Portanto, Exatamente. se vocês virem amostras de azeite, vocês roubam porque o azeite está caro. Malta, outra dica de poupança, e esta eu acho que é mesmo tipo essencial, que é se vocês tipo forem na faculdade ou assim, se vocês tiverem rolos de papel higiênico na faculdade, roubem os rolos de papel A higiênico. sério? Era uma coisa que eu gostava Roubem. de ter feito mais e não fiz durante os meus Roubem. Erasmus. Eu não senti que o papel higiênico fosse assim tão caro.
Mas é uma coisa que tu poupas, Já. sabes? Se Mas puderes, a sério? Yeah, tu poupas no papel higiênico. Ai, não puderes sei. poupar no papel higiênico, depois Yeah. podes investir Eu noutras poupo em coisas. tudo, eu não me identifico nada com o que vocês estão a dizer. Se a minha mãe estiver a ouvir isto, ela sabe perfeitamente, porque eu quase que tinha que lhe mandar foto das refeições para comprovar que eu comia bem. Porque eu desenvolvi uma pré-intolerância ao glúten e à Ah. lactose de comer tanta massa e tanto queijo. What? Porque era o mais barato, era o mais Yeah. prático, eu preguiçosa, Yeah. não ia fazer mais nada, então pronto, fiz uma vez almôndegas, foi assim uma coisa, mas eu cozinhava muito pouco. Mas eu acho que a minha salvação, e para quem for para Roma e para a Itália no geral, é descobrirem o Lidl. Há muito poucos, há muito poucos. Em Roma há 2 Lidls. 2 Lidls? Lidls? Não sei se é assim que se diz, mas pronto. 2 Lidls. Mas vale a pena. Eu tinha que me deslocar 40 minutos para ir, mas poupava. Eu gastava, por exemplo, no início 250 euros em comida e no final comia melhor e gastava 150. Era uma diferença Yeah. mesmo grande. Sim. E eu, por exemplo, por falar nisso, eu também, ao pé da minha residência, tinha o Mercadona e tinha o Lidl. Eu passava muito tempo no Mercadona, porque era uma loja diferente, em Portugal aqui não há tanto. E porque eu era só estúpida, porque efetivamente o Lidl é mais barato. Era só É. mesmo, epá, olha, É mesmo. era uma Mas, cena, tipo, não? ir ao Mercadona era terapêutico para mim. Aí eu também gostava imenso, pá. É porque aqui em Lisboa não vejo muitos Mercadonas, então eu em Espanha ficava maluca com o Mercadona. Era uma Ai, coisa adoro. doida. Mas se eu tiver que explicar porque é que gosto de Mercadona, não sei explicar. Porque imagina, eles têm coisas diferentes, entre aspas, mas são tipo as mesmas coisas que existem num continente ou num pingo. Oh pá, eles tinham uma lasanha muito boa, pá. Eles tinham uma A lasanha. lasanha. Ainda hoje, assim, saudades da lasanha do Mercadona, que eu punha no micro-ondas, Yeah. a sério, aquilo era incrível. Mas, por exemplo, para malta que vai de Erasmus para a Espanha, vocês tenham cuidado com as tapas. Aquilo no início é muito bom, Ah, uma pessoa adora, depois é natural que as pessoas fiquem fartas, mas aquilo é muito gorduroso, tem muito óleo, portanto, cuidado com isso, não se excitem como eu. Não sei se partilhas da mesma opinião, Não, Sofia. não, partilho, até porque cada vez que nós íamos tipo jantar ou almoçar fora, era tapas. Yeah. Tipo. pois, a minha sensação das tapas é que vocês acabam por gastar imenso dinheiro porque pedem um bocadinho aqui, pedem um bocadinho ali. Yeah. É isso, é isso. Yeah. E às tantas já têm ali Sim, todo sim. um banquete, um Banquete. banquete. Yeah. E E depois sai-te caro, tipo, no fim, um bocadinho é bué barato, é tipo, um coisinho são 2,5€, o outro são 4, ai, tão fofinho, tão a giro, e depois no final tens quando é para Juro-te. pegar e foge do restaurante. Ai, Mas, yeah. aquele Ramon Serrano. Ai, olha, mas isso é Os olhos da partilho. cara. Porque eu tinha um amigo em Erasmus que ele era espanhol e ele sempre que ia à Espanha trazia-nos Ramon Serrano. Ai, que bom. E ele que mel. ensinou-nos a preparar aquilo, então nós tínhamos todo um date ali à nossa casa, eu e a minha colega de casa, nós derretíamos todos com aquele Ramon Serrano. Era sempre o date do Ramon. Yeah. Yeah. Não, mas Era olha, eu incrível. adoro Ramon. Eu também. Tipo, apaixonei-me. Eu também. De vez em quando sinto saudades. E quando a família vos vinha visitar, não era um miminho. Eu ia almoçar fora, ia jantar E não tinha que fora. pagar nada. Pagava zero. Ouçam, era um luxo para Era mim. fantástico. Era a única vez que eu comia bem durante os meses em que estive lá. Yeah, e era aquilo que eu queria dizer. Isto se calhar é um bocado má influência, portanto, se não se identificarem com aquilo que eu vou dizer, passem à frente. Mas é malta, são 4 meses. Se vocês tiverem que comer um bocadinho pior É durante isso. 4 meses, não é por causa disso que vão morrer. Concordo. Está tudo certo. Eu acho que isso é uma dica também mesmo de poupança para viagens, por exemplo. É tipo, Juro. ok, se vocês querem viajar, levam a baguete debaixo Yeah. do braço e uma baguete está para o dia inteiro. Dá Vocês 3 têm que porções. têm que sacrificar alguma coisa. E é comida, como é óbvio. Exato. Ir almoço e almoço do Lidl, folhadinho, Está ótimo. orientam-se. Mas acho que a parlamentação é isso. Acho que assim não há mais nada. Uma coisa, por exemplo, que eu reparei, ainda aqui sobre a alimentação e tema supermercado, é que há coisas específicas que são muito mais overpriced do que em Portugal. E é que fazia muita confusão. Por exemplo, lá, eu se queria comprar uma caixa de gelado, custava-me tipo 7€. Que absurdo. Yeah. Como é que me custava 7€? Aqui eu vou, marca branca, custa-me tipo 2,5€. Lá Yeah. não. Eu tinha que comprar uns cornetos rasca. rasca, que é aquele corneto que vem que mole, sabem? Yeah. Está lá há 7 meses. Horrível, só para poder comer uns geladinhos. Tu em Itália não tinhas tipo aqueles gelados que se vendem na rua, ué, típicos? Eu tinha a sorte, e para toda a gente que vá a Roma, por favor, vão à Fassi, que são os melhores gelados. E eu morava ao lado da Fassi, portanto, era um gelado com 3 bolas a 3€. Uau. Era maravilhoso, com imensos sabores, super caseirinho. É o melhor gelado de todos. Fixem, por favor, escrevam. Fassi. Ainda nesta lógica de dicas, neste caso de comida, vamos passar para dicas de malas. O drama. Ui. O que é mesmo preciso levar em Erasmus, malta? Sim, peraí, eu acho que isso também depende, porque vocês foram de carro. Eu fui de carro. Pronto. De carro, sim. Tem uma vantagem assim considerável. É verdade, é mesmo verdade. E mesmo assim fui com o carro a abarrotar. Pois, eu enfiei a minha vida numa mala de porão e numa mala de cabine. Eu acho que
lá está, eu tive tendo a opção de ir de carro para Madrid, porque são à distância de 6, 7 horas, filo e correu tudo bem. É claro que dei imenso overpacking, levei aqueles brincos que tinha mesmo que levar, porque era em Madrid que eu os ia usar, claramente que nunca usei, como aquelas calças, como aquele top, nunca usei aquilo, mas tinha que levar, tinha que levar, tinha que levar. Portanto, sim, eu tive essa vantagem de ir de carro, mas não foi por causa, e foi por causa disso, se calhar que eu exagerei imenso na quantidade absurda de coisas que eu levei, que vocês não vão precisar de levar lá, de usar para o vosso sítio de Erasmus, até porque vocês vão estar em Erasmus e se calhar vão querer comprar roupa. É verdade. Portanto, Não é se calhar. É vocês vão. Vão e depois. É que imaginem, a minha dica, genuinamente a pensarem no vosso do futuro. Tipo, no vosso eu do futuro. O vosso eu do futuro vai sofrer. Tipo, juro que vai sofrer. Eu tive que deixar peças de roupa lá. Eu tive que deixar, tipo, os utensílios de cozinha. Isso é muito importante, porque na minha cabeça, como eu ia de carro, a minha ideia foi poupar dinheiro. Portanto, se eu posso comprar as coisas em Portugal, ou levar coisas novas que tenho em Portugal, levo comigo e não vou estar a gastar dinheiro lá. Levei comigo, tipo, 2 panelas, frigideira, mesmo bonitas, tipo, por acaso eram, tipo, turquesa, azul turquesa, lindíssimas. Cheguei lá, pus na cozinha, fiz a minha comida no primeiro dia, não sei o quê. Fiz a minha comida no segundo dia. No terceiro dia cheguei lá, não havia as minhas panelas, não havia a minha frigideira, não havia nada. A Sofia teve de ir comprar tudo outra vez. Next day, continua tudo igual. Estavam lá as minhas coisinhas, não sei o quê. Quando volto lá à noite para fazer o jantar, já não havia frigideira, já não havia panelas de novo. Como assim? Eu fui roubada várias vezes. Tipo, roubaram-me garfos, roubaram-me as colheres. E tu não escondias a louça depois? Não, como é que as pessoas que roubaram escondiam as panelas e as Eu não sei, frigideiras? eu andava tipo louca, porque imagina, eu estive numa residência, eu andava tipo louca à procura nas várias cozinhas da residência, a abrir os armários para ver onde é que estavam as minhas coisas. E nada. Tipo, eu fui roubada várias vezes, gastei dinheiro várias vezes. Portanto, a minha dica principal é, se vocês vão comprar lá, quer seja tipo roupa ou tipo utensílios de cozinha ou whatever, não levem de casa, tipo, não ocupem espaço, por favor. Nem nas malas, nem tipo no carro com isso, porque não vale mesmo a pena. Tipo, vocês estão lá, o país é igual, tipo, o mundo é igual. Tipo, o que tu tens em Portugal, tens lá. Mas a minha cabeça, tipo, não conseguia raciocinar dessa forma. Portanto, é isso. Eu acho que é, tipo, não levar coisas desnecessárias. Ou, tipo, como a Bia estava a dizer, aquela peça de roupa que achas que vai... Não vais. Sim. Se não usavas cá, não vais usar É lá. verdade. É mesmo. Tipo... Que coisa inútil. Eu também, pronto, eu tinha muito menos espaço. Portanto, eu numa mala de porão e numa mala de cabine, não dá para levar a minha vida toda. E eu tive a desvantagem porque eu sabia que é uma viagem que ia envolver neve. E, portanto, eu tive que levar toda a minha tralha da neve, que me ocupou metade da mala de cabine. Portanto, eu, na realidade, fui com muito poucas coisas. E eu não sei como é que eu fiz isso, porque eu não conheço ninguém que levou tão pouca coisa. Sacos de vácuo, eu acho que ajuda. Sim, sim. Mas também não podem tirar demasiado ar, senão eles ficam muito duros e pouco flexíveis. Isso é muito importante. Tem que deixar ali um bocadinho de ar, que é para eles manterem ali a flexibilidade. E depois, por exemplo, eu também tive sorte, e acho que vocês também, Espanha é um país em que o inverno acaba muito cedo, portanto vocês apanharam pouco tempo ainda Sim. de muito, muito Sim. frio. A partir ali de março, a pessoa já não precisa andar com as malhas, portanto Sim. eu levei 7 malhas, acho eu, e era o mais básico dos básicos. Depois é comprar lá, concordo, acho que sim. Utensílios, eu também não levei nada para casa, eu também tinha lá tudo, tinha essa vantagem, mas comprei lá e pronto, foi o que me custou mais deixar para trás. Foi os Tupperwares. Olha, por acaso eu comprei e trouxe de volta para Portugal. Guerreira. É verdade. Trouxe, comprei baço de copos, comprei Tupperware. Sim, Sim. é verdade, eu trato muito bem. Eu às vezes nem tinha copos. Quanto mais baços copos. Estou a brincar, mas é porque eu também fui com a minha mãezinha, que pronto, me mimou assim um bocado, e então tudo o que eu comprei lá voltou para Portugal, praticamente quase tudo, tive essa sorte. Portanto, sim, foi um investimento que acabei por trazer para Portugal, mas eu tive essa sorte, eu sei que sou um caso único, portanto... Eu quando voltei, a minha mãe ficou muito impressionada, porque, pronto, eu fiquei muito triste por ter que deixar os meus Tupperwares de vidro lá, muito, muito triste, mas depois quando estava a desfazer a mala, a minha mãe só olhava para mim e dizia: Matilde, mas porquê que deixaste lá os Tupperwares? E depois traz-me pedras, montes de pedras, eu trouxe uma quantidade absurda de pedregulhos, porque, esta pedra é daqui, deste sítio, e eu nem escrevi, portanto, eu agora já não sei, olha, pá, as pedras são todas iguais, não, esta é deste sítio, esta é daquele, montes delas, e depois eu tive claramente peso a mais na mala, não é? Tive que andar ali a gerir a situação, mas é assim, pronto, temos que fazer escolhas. Eu escolhi trazer as pedras e ficaram lá os Tupperwares. São escolhas. Olha, mas uma dica muito importante para quem vai de Erasmus agora no segundo semestre, para Sevilha no caso, é, por favor, não pensem que vai estar frio.
imaginem, eu fui em janeiro e na minha cabeça vai estar frio, é janeiro, é inverno. Malta, não levem malhas, não levem cascóis, não levem casacos polares como eu levei, porque eu não usei nada. Eu ocupou-me imenso espaço, não usei nada porque está tipo, tá calor. Tipo, em janeiro, final de janeiro, início de fevereiro, estão tipo, na boa, 16 ou 17 graus. Portanto, tipo, eu nunca usei uma malha lá até ao final do Erasmus. Portanto, por favor, não levem como eu levei. Eu adorava que me tivessem dito isto, porque tinha evitado muitos problemas. Mas pronto, não levem malhas tipo roupa quente, esqueçam isso, por favor. É assim, eu acho que eu tenho a melhor dica para quem tem tendência a fazer overpack. É assim, ninguém bate uma amiga minha que eu chego com ela no aeroporto no dia de ir embora e ela saca, abre a mala e começa a sacar coisas para não ter que pagar peso extra e tinha lá um candeeiro. E eu fiquei tipo, Rita, por amor de Deus, o que é que tens um candeeiro na mala? Ah, não, não sei o quê. Pronto, ela conseguiu levar 3 malas, não sei como é que ela fez aquilo, mas pronto, e dentro de uma das malas tinha o candeeiro. Portanto, para pessoas como a Rita, estão a perceber, que gostam de meter tudo e mais alguma coisa dentro da mala, há uma dica de gênio que eu só descobri no dia em que me vi embora, tipo na semana em que me vi embora, que é Vinted. A Vinted. O que é que vocês fazem? Vocês pensam, ok, tenho uma caixinha que um trolley pequeno, portanto é uma encomenda de 10 quilos que eu preciso. Vocês pedem um amigo vosso, por exemplo, eu peço à Bia, Bia, faz aí uma publicação e mete, por exemplo, uma foto de umas calças de ganga e mete essas calças de ganga à venda por 50 cêntimos. Mas diz que precisa de uma embalagem grande. Eu vou comprar essas tais, entre aspas, calças de ganga. E o que é que a Bia vai meter dentro dessa embalagem? Vai meter a minha roupa toda, vai meter tudo aquilo que eu quiser levar. Olha, muito E depois eu meto na minha bem. morada, por exemplo, no meu caso, eu estava a vir de Roma para Portugal, meti a minha morada de Portugal e a Bia enviou a encomenda dela e pronto, depois eu em casa recebi a minha caixinha com a minha roupa. E eu fiz isto para trazer metade das minhas coisas, porque eu tinha voo tipo às 6 da manhã e às 3 da manhã estava em casa a panicar porque a minha mala tinha demasiado peso. Pá, abri, meti tudo à venda na Vinted, um amigo meu comprou e Olha, depois tinha as muito coisas em casa. bem. Nossa, de gênio. É Não, mesmo. imagina. Ah, calma, e paguei 7 euros, que foi só os portos, porque Oh. depois só pagas os portos e os 50 cêntimos das calças, E que é o preço mínimo. Era quantos quilos? 10 quilos, é o preço de um trolley. Portanto, é pagarem um Ai, é trolley bem. por Porque 7 imagina, euros. eu na altura, depois no final, eu tive que mandar coisas também para Portugal, só que acho que foi tipo 30 quilos, 30 quilos, já. E saiu um absurdo, acho que foi tipo 60 euros ou assim. Pois. Então, nos últimos dias em que eu estava lá, eram os meus amigos todos a ir procurar caixas no meio da rua, parecíamos, sei lá, eu que parecia que nós queríamos construir um castelo de cartão ou não sei. Ah, tem caixas, precisamos de caixas. E pronto, sempre com caixas atrás, que era Ai, para metermos grande as dica. coisas. Yeah. É muito boa esta. Agora que estamos aqui a falar então da arrumação e que a Sofia puxou o tema das panelas, eu acho que é mesmo bom nós introduzirmos aqui outro tema que é muito importante e que preocupa muita gente que vai agora de Erasmus, que é a casa. Alojamento. Malta, eu encontrei a minha. Ouçam, primeiro eu tenho uma amiga que mudou de casa enquanto estava de Erasmus 3 vezes. Ai, Sim. E eu encontrei casa em dezembro. Eu fui em janeiro, encontrei casa em dezembro. Portanto, é um drama para vocês, foi um drama para nós, mas no fundo acabou por dar tudo certo também. Eu por acaso fiquei numa residência. Não sei se vocês ficaram numa casa ou numa residência. Eu fiquei numa residência também. E também foi um drama, mas pronto. Foi mesmo. Lá está. Eu também fui em janeiro e também encontrei em dezembro. Tipo, meio de dezembro, acho eu. Pronto. Estava mesmo aflita, tipo, não sabia bem para que é que ir. Entretanto, tentei, porque havia imensa gente a dizer que podia-se encontrar casa tipo no Facebook e não sei o quê, porque há imensa gente a partilhar os quartos e tal. Imaginem, a minha experiência com isso foi um bocado má, porque as pessoas publicavam ou fotos tipo que tu claramente olhavas para as fotos e percebias que aquilo era um scam e depois se pedias mais fotos eles tipo, diziam-te que não sei o que, estão aqui as fotos e depois pediam tipo pagamentos, não havia contrato, não havia nada, portanto a minha experiência com o Facebook e assim tipo de todo que não é a melhor, não sei se vocês têm outra opinião acerca disso. Então depois tive a minha ideia foi mesmo pesquisar residências, se podia ter escolhido outra residência, podia. Não foi a melhor ideia da minha, tipo, não foi claramente a minha melhor ideia, até porque, imaginem, era excelente, tipo, tinha tudo, mas era bué caro e eu podia ter poupado imenso dinheiro, se não tivesse ficado nessa residência e tivesse ficado, tipo, num apartamento ou assim. Mas pronto, efetivamente estava na residência. Eu estava, vou dizer os nomes também para se alguém for para Sevilha assim. Eu estava numa residência que se chamava Yugo,
em Bramerhales, porque eles tinham tipo duas, uma que era na Carturra, que é perto da minha universidade, que eu também não sei porque é que fui para essa e fui para a outra mais longe, mas parvo isso. É que eu tinha mesmo uma residência tipo à porta da faculdade e fui para, tipo, para a mesma marca, não é marca, mas tipo para a mesma empresa, mas tipo do outro lado da cidade, que era perto do centro. Pronto, acho que Mas faz sentido. Mas eu na altura tipo fui para aquela nem sabia bem. E pagava por mês, acho que era tipo 630 e tal, 630 e tal, já. Portanto, tínhamos tudo, imaginem, tínhamos piscina, tínhamos cinema, tínhamos tudo, mas 600 euros, tipo, Calmex. Mas pronto, e roubavam panelas. e roubavam tudo, malta, vocês não estão a perceber. Havia momentos, tipo, eu tenho uma foto no meu telemóvel, que depois, se vocês quiserem, nós partilhamos, que é tipo, houve um dia em que eu cheguei, tipo, da faculdade e eu precisava de jantar. Eu não tinha nada, eu tinha um Tupperware sem tampa, portanto, tipo, uma caixa de plástico sem tampa. Tinha no meu frigorífico leite e cereais, mas depois não tinha colheres, porque me roubaram as colheres e tive que comer aquilo com um garfo. Era tão degradante, tipo, eu fui tão roubada, mas pronto. Mas gostei muito de ser roubada, portanto. Eu também, por acaso, também fiquei numa residência. A minha história de encontrar alojamento foi todo um stress, porque eu fui de Erasmus com uma amiga minha. Nós queríamos dividir casa, mas nós não queríamos dividir casa só as duas. Isto porquê? Porque vocês podem gostar muito dos vossos amigos, podem adorar os vossos amigos, mas estarem a viver com eles e passarem muito tempo com eles pode correr mal. E nós não queríamos arriscar isso, então tentávamos procurar uma casa para nós as duas, mais uma ou outra menina, e entretanto adiámos tanto porque não estávamos a encontrar uma casa que acabámos por nos separar. O que é que acontece? Era dezembro, eu não tinha casa, estava desesperada. Eu inclusive fui a Madrid em dezembro com a minha mãe para ver se encontrávamos uma solução. Eu também tinha essa sorte, novamente, porque Madrid é muito perto de Lisboa. Para ver se encontrávamos uma solução e acabei por ficar numa residência que era em Retafe, que era ao pé da Carlos III, portanto era ainda um bocado longe do centro de Madrid. A residência chamava-se Livesa Living e para vocês terem uma noção, era uma residência muito cara, era mais cara ainda um bocadinho. Eu pagava cerca de 800 euros por mês. Tinha cinema, não tinha piscina, mas não tinha piscina, mas tinha cinema, eu partilhava a cozinha, mas vocês podiam ter meia pensão ou pensão total, ou seja, tinham refeições. Se vocês tiverem essa opção, por favor, escolham essa opção porque vos facilita imensa vida, não têm que gastar dinheiro em comida, é claro que pagam mais, mas lá está, é uma opção que podem fazer. E tinha tudo, eu dividia a cozinha, corria tudo muito bem, tinha o meu quarto, tinha uma casa de banho própria, só que efetivamente era um investimento. E depois, era uma coisa que eu gostava aqui também de falar, e pronto, para as pessoas que estão a ouvir, que é, vocês enquanto estão a escolher casa, vocês têm que definir prioridades. O que é que para vocês é mais importante? É terem uma casa boa, mas e nem terem se importam de ficar um bocadinho fora do centro, ou seja, que era o meu caso, eu estava numa residência que era top, estava ao pé da minha faculdade, mas estava um bocado longe do centro, ou preferem ficar perto do centro, se calhar até podem pagar um bocadinho mais por isso, mas a casa não tem tantas condições. Isto são mesmo uma questão de vocês definirem prioridades e e chegarem a uma conclusão daquilo que vocês preferem e o que é que se sentem melhor. Eu fiquei numa residência, fiquei fora do centro de Madrid, mas, por exemplo, eu tenho amigas que se calhar optaram por ficar no centro de Madrid, mas as casas delas não, ou seja, não têm água quente. Sim. Mas isso é tipo os mínimos, isso para mim não é uma prioridade, isso é. Não tinha água quente na cozinha, não era, Bia? Não tinha, porque eu tomava banho e a água era quente, mas durava 3 minutos. Ok, mas pronto. tinham, pronto, lá está. Tinha. Voltando então, tinha água quente, exatamente. Tinha a pessoa que eu estava, a minha colega, a minha amiga não tomava banho todos os dias com água gelada, não é? Ou seja, vou recapitular. Vocês têm que definir prioridades e perceber se vocês preferem ficar, por exemplo, no centro, mas deixar para trás algumas coisas, tipo, por exemplo, como eu estava a dizer, esta minha amiga a casa está no centro de Madrid, ela está top, vai a pé para todo lado. O que é que acontece? A água quente às vezes falha. Definir prioridades, percebem? A água quente pode não ser uma prioridade para vocês. Exato, há pessoas que são escoteiras e, por exemplo, gostam de banhos de rio, banhos de... É tranquilo. Olha, eu fui escoteira e Ai, não gosto. E não é por causa disso que eu gosto de tomar banho de água fria. Eu estive numa casa, portanto, eu acho que tenho uma perspectiva um bocadinho diferente daquela que vocês tiveram e acho que tem as suas vantagens. Agora, eu sinto, por exemplo, que os valores que vocês me estão a falar são valores normais em Roma para um apartamento manhoso. Portanto, é... Manhoso. Sim. Eu considero muito sortuda porque todas as pessoas que entravam na minha casa ficavam, oh meu Deus, isto é incrível, eu tinha um pé direito tipo 3 metros, era muito alto, era uma casa no centro, eu estava a 10 minutos a pé do Coliseu. Portanto, estava com condições completamente fora do normal.
pagava 550 sem despesas. Portanto, 550 sem despesas. Portanto, dava aos 600, 630, se eu for fazer as contas. Pronto, agora a questão é que eu acho que, por exemplo, ter uma casa dá-nos uma liberdade completamente diferente. E assim, nós fazíamos... Assim, a minha colega italiana de casa não pode ouvir isto, mas nós fazíamos jantaradas quando ela não estava lá. Era assim, tipo, 30 pessoas na casa, era incrível. Pronto, tínhamos essa liberdade para podermos fazer essas pequenas coisas. E é diferente do que estar numa residência, obviamente. Mas pronto, efetivamente estava no centro, mas depois também tinha as partes negativas do centro, que pronto, eu não estava na zona mais segura de todas. One Love Termini. Pronto, mas Isso sim, deu-te defesas para a vida. deu-me defesas, eu aprendi a defender-me. É assim, uma pessoa de vez em quando vinha correr, uma vez tentaram-me assaltar, eu não, hoje não, por favor, em português, hoje não, estou a ter um dia péssimo, saia daqui, eu com os meus fones, o meu Mac na mão, eu só queria ir para casa, e o homem tipo, eu não, sai. E o homem saltou ou não? Não me assaltou, claro. Outra coisa que eu queria dizer, e se calhar depois finalizamos o tema, uma coisa que é importante na residência que eu esqueci-me de dizer é que vocês numa residência podem conhecer mais pessoas. É claro que numa casa vocês têm os vossos roommates e se tudo correr bem vão estar super bem com eles e vão ficar super, super amigos, mas numa residência vocês podem conhecer pessoas de todas as partes do mundo que foram estudar para, no meu caso, Madrid na altura, e isso também é top. Eu conheci imensa malta da América Latina e assim, e criámos memórias mesmo giras, portanto, acho que isso também é um ponto positivo de uma residência. Eu queria só dar aqui também uma dica final, que é relativamente a como encontrar uma casa, porque é uma coisa que muita gente se preocupa, e pronto, então agora nesta altura do ano acabam por estar mais debruçados sobre o assunto. E eu acho que a melhor forma de encontrar uma casa, principalmente apartamentos, nem tanto residências, é mesmo falar com as pessoas. Portanto, na net, acho muito difícil que vocês consigam encontrar alguma coisa de jeito. Vocês têm que se inscrever, por exemplo, no meu caso, a ESN tinha um grupo só mesmo para encontrar casas, falar com amigos que já lá tiveram e, ok, dá-me o contacto do senhorio, coisas desse género, porque senão acho mais complicado. Mas é assim, também só conheço 2 pessoas que voltaram de Erasmus porque não arranjaram casa. De resto, toda a gente ficou lá e eu à minha mãe até disse: mãe, qualquer coisa, vou trabalhar para um hostel em troca do alojamento. Portanto, não sei, vocês arranjam sempre soluções. Sim, Exatamente. sim. Conheço imensas histórias de pessoas que, mesmo a meio de Erasmus, mudaram de casa e deu tudo certo. Outra coisa que nós também gostávamos de partilhar com vocês, queridos ouvintes, é a adaptação a uma nova vida. Vocês, de repente, vão para uma nova cidade, para um novo país, muita coisa nova a acontecer. Como é que vocês se conseguem adaptar a essas novidades que, por um lado, são excelentes, mas, por outro lado, também podem ser bastante difíceis? Como é que vocês podem conhecer amigos, conhecer pessoas, aliás, e fazer amigos? Eu diria SN. Concordo. Subscrevo. Imaginem, eu concordo, porque também havia em Sevilha, mas nós tínhamos outros, tipo, tínhamos outros 2. Um era tipo Erasmus Nightlife, ou seja, como o nome indica, era só nightlife, tipo, só discotecas e não sei o quê, tipo, beer pong, cenas e não sei o quê. E depois também tínhamos outro que era tipo Erasmus Club. Esse para mim era muito mais fixe, pronto, as pessoas eram efetivamente melhores. Eles fazem imensos eventos, imensas festas, portanto, imaginem, no meu caso, todas as noites havia qualquer coisa tipo a acontecer. Era um bocadinho excessivo. Mas, por exemplo, Erasmus Club, tipo, eles também tinham imensas viagens. Eu não cheguei a ir porque tinha avaliações nessa altura, mas eles fizeram tipo um mês só tipo de backpacking. Foi bem fixe. Yeah. Isso é bem Por vários países da Europa. Tipo, o mês todo a viajar. E lá está, acho que é uma questão de se inscreverem nesse tipo de eventos. Eu sei que muitas vezes vocês vão pensar, tipo, não me apetece ir, não vou conhecer ninguém, para que é que vou? Mas lá está, é por isso mesmo, porque vocês não conhecem ninguém, vocês têm mesmo de se pôr nessas situações. E uma coisa muito importante é não terem vergonha, porque há bué aquela cena de ok, agora vou falar com esta pessoa que eu não conheço de lado nenhum, vou ter que dizer como é que me chamo, de onde é que Adoro sou, as não sei o quê. perguntas, sim. Vai ser constrangedor, vai. Mas tipo, acho que há que aceitar esse constrangimento. Vai ser awkward, vai. Mas tem que ser. Tipo, vocês têm mesmo que fazer esse esforço, porque senão é tipo. É mesmo complicado depois estar lá não sei quantos meses sem ninguém. Tipo, concordo. Sim. Eu acho que, não sei, para mim a cena efetivamente foi uma grande salvação, porque eu tinha muito. Mas eu fui para Erasmus com a mentalidade de eu não vou forçar-me a fazer amigos. Portanto, se eu tiver que estar o Erasmus todo sozinha na minha companhia, vai acontecer, não vou forçar nada. Mas eu, no segundo dia em que estava lá, eu fui a uma festa da ESN e conheci logo imensa gente. E é mesmo engraçado, porque estavas a falar dessa questão das perguntas e de dizer como é que te chamas. E no final eu quase que podia escrever uma tese de mestrado sobre isso. Eram sempre as mesmas 5 perguntas, que é como te chamas, de onde é que és,
estás a estudar o quê? Onde é que estudas? Onde é que moras? E quanto é que pagas de renda? Era sempre estas perguntas. Era muito engraçado. Mas pronto, eu acho que o conhecer amigos é efetivamente importante. E é engraçado porque, por exemplo, mesmo os meus amigos portugueses, que são aqueles com quem eu acabei por estabelecer mais relação, nós conhecemos muitos de nós em festas da ESN, em eventos, eles faziam também visitas guiadas pela cidade, coisas desse género, nós fomos nos conhecendo. E portanto, aquilo é um mundo de pessoas e conhecemos umas com as quais nos identificamos, outras que não, e eu acho que isso faz parte, é muito giro. Sim, e aqui acho que é bastante importante, pegando aqui um bocadinho naquilo que a Sofia estava a dizer, de vocês se desafiarem um bocadinho e saírem da vossa zona de conforto, isso é mesmo importante em Erasmus, para vocês conhecerem pessoas. Além de que, imaginem, se passarem por um momento super awkward, vocês nunca mais vão ver essas pessoas durante 5 meses. Nunca. Não durante os 5 meses, mas Sim, depois dos 5 meses vocês nunca mais vão voltar a ver essas pessoas, e até pode ser que seja uma história engraçada e que as pessoas gostem imenso de vocês por causa dessa história engraçada, percebem? Claro. Portanto, não pensem tanto nessas coisas awkward e libertem-se. E uma questão também sobre aquilo que a Sofia também disse, de às vezes não desapetecer, eu acho que mesmo quando vocês já estão no final de Erasmus e se calhar pensam, se calhar não vou a esta festa, se calhar vamos ficar só aqui em casa, qualquer coisa. Não, aconteceu-me na minha última festa de Erasmus, que foi mesmo no fim, já nem sequer havia aulas, conhecer pessoas novas, que eu nunca tinha visto e que estavam a fazer Erasmus na mesma cidade que eu há imenso tempo. Portanto, vão sempre viver uma experiência, nem que às vezes é uma experiência negativa, mas é uma experiência. Outra dica que eu tenho é, por favor, digam sim a tudo, ok? Ai sim, por favor. Sejam completamente irresponsáveis. Por favor, eu acho que Por favor. isso é ser o melhor aluno de Erasmus de sempre. Primeiro porque vocês dão imensas histórias aos vossos amigos para depois contar e tudo mais. E vocês não vão nunca mais, provavelmente, ou é muito pouco provável que estejam numa cidade que vocês não conhecem pela primeira vez, com pessoas que vocês provavelmente nunca mais vão ver, e que podem fazer só aquilo que vos der na cabeça, que ninguém quer saber. É incrível. Aliás, acho até uma maravilhoso. coisa, não sei se vocês sentem o mesmo, que é, depois de Erasmus, eu tenho muito menos vergonha cá em Portugal. Sim. Eu também. Concordo. Tipo, há coisas que eu agora faço, também calma, ok? Mas há coisas que eu penso que, tipo, eu nunca na vida faria antes de Erasmus, porque tinha, tipo, estava bué self-conscious, tipo, na minha cabeça de, imaginem, qualquer cena, tipo, de outra pessoa poder estar a olhar ou a pensar, mas, tipo, ninguém quer saber. Sim, mas Estava-me eu a acho que isso cagar. também é isso. Eu acho que isso também parte muito porque normalmente as pessoas que fazem Erasmus já têm todas uma certa abertura. Partilhamos todos algo e normalmente é esta a vontade de abrir os horizontes e tudo mais. Portanto, eu acho que quando nos juntamos todos, aquilo é o caos completo e é pessoas a querer abrir os horizontes para todos os lados. E portanto, quando nós voltamos, eu acho que é normal nós continuarmos com esses horizontes muito abertos. E se calhar as pessoas pensam exatamente o mesmo. E se calhar até ficam tipo, ela está ali. Coitada. Calma. Mas tu não queres saber, isso é maravilhoso. Eu acho que é mesmo maravilhoso. Yeah. Sem dúvida alguma que foi uma das melhores coisas também. Ainda nesta onda de pensamento, outra dica que eu gostava de dar é vocês vão estar 5, 6 meses, o que seja, de Erasmus, por favor, saiam de casa, divirtam-se, não sejam presos aos livros, por amor de Deus, por amor de Deus. Vocês chumbaram uma cadeira, chumbaram, por amor de Deus, vocês chegam cá e fazem as cadeiras e fazem a cadeira outra vez, não seja por aí. Não estou a dizer para se desleixarem também, atenção. Mas Mãe, não ouças isto, mas divirtam-se, não pensem tanto nos estudos, tipo, se chumbarem uma cadeira está tudo certo, não se preocupem. Acho que é muito mais importante vocês se divertirem, conhecerem pessoas e terem um bom momento durante os vossos Erasmus do que terem notas excelentes. Concordo. Eu sou prova viva disso, porque havia uma cadeira no meu horário que me chateava profundamente. Eu ter que ir à faculdade, ter 2 horas. Aquilo estragava-me o dia. Eu podia estar a fazer qualquer coisa naquele dia, sem sair àquela aula. Portanto, eu decidi que ia a exame nessa cadeira. E eu pensei, fácil, se eu estudar muito, eu consigo fazer um exame todo escrito em espanhol sobre algo que eu nunca fui a nenhuma aula. Chumbei! Vou ter que fazer essa cadeira para o próximo semestre. Mas lá está, consegui aproveitar esse tempo que não fui à aula a fazer outras coisas. Portanto, é isso. Por favor, cancelem as cadeiras, não vão às aulas. Não, mas também, eu, por exemplo, sou um caso de sucesso. Eu só tinha 4 cadeiras, portanto eu tinha uma vantagem porque eu fiz cadeiras de mestrado que valem 9 créditos, portanto eu fiz 2 de mestrado, consegui equivaler essas 2 a outra extra. Portanto, 4 cadeiras. Eu também olhava para o meu horário e aquilo parecia-me péssimo. Não. Então eu selecionei estrategicamente 2 aulas às quais tinha que ir por semana. E depois, a estratégia é fazerem um amigo
naquelas em que têm presenças. Então o meu querido amigo Francesco, obrigada, ele assinava por mim quando eu não ia. E então, pronto, às vezes eu não ia em um dia por semana, mas isso também ninguém tem que saber. E consegui tirar 20 a 3 cadeiras. Olha, muito bem, pá. 10 na outra, mas não importa. Mas 20 naquelas 20, duas? eu subi a média um valor. Enquanto a Matilde foi um caso de sucesso, eu fui quase um caso de insucesso. Houve uma cadeira, é que, imaginem, lá as notas eram de 0 a 10. Sim, era de 0 a 10. Eu tive 2,5 num exame. E depois eu fui lá fazer um choradinho à professora, a dizer que era de Erasmus, não sei o quê, não sei o quê. E ela deu-me 5 e eu passei. Olha, que Portanto, incrível. se calhar foi sorte, sim, mas passei. É o que interessa. É que eu tive 10, eu acho que aquilo também foi um bocadinho dado, porque aquilo, pronto, o exame todo era assim uma estrutura um bocadinho estranha, tínhamos que escrever tudo em letras maiúsculas, eram 2 perguntas. Ai, por amor de Deus. Tínhamos 15 minutos para responder ao exame, portanto, aquilo era uma estupidez. E eu, obviamente, só tive tempo para responder a uma das perguntas, porque em inglês, em letras maiúsculas, Eu letras maiúsculas para mim. 15 minutos, é assim, obviamente que só fiz uma e as notas lá eram de 0 a 30, mas precisávamos de 18 para passar, portanto não chegava ao 15. E eu, como só fiz metade, mesmo que eu tivesse aquilo maravilhoso, ela só me podia dar um 15, né? Matematicamente falando, acho que é assim que funciona. E ela deu-me o 18. Portanto, ela não Foi só me deu a porreira. cotação toda daquela pergunta que eu fiz, como ainda mais uns pauzinhos, que era para me poder passar. E acabei com o 10. Dica muito importante da faculdade: digam a todos os professores que são de Erasmus. Não tipo, se sentem só e estejam lá como se fossem de lá. Digam que são de Erasmus, tipo, apresentem-se. Porque eu tive um professor meu que, imagina, eu perguntava-lhe se podia falar com ele em português e não sei o quê. E ele, eu sinto que era tipo para me dar uma boa imagem. Ele dizia para eu falar com ele em português, que ele percebia super de português, não sei o quê. Eu falava em português, ele não percebia nada. Mas digam sempre que são de Erasmus, porque eles podem ser mais simpáticos com vocês. Eu, a primeira vez que isso me aconteceu, foi por isso que eu troquei as minhas cadeiras todas. Fui lá dizer que era de Erasmus, podia fazer o exame em inglês, porque os nomes das cadeiras eram todos em inglês. E ela, não, estás em Itália, vais falar italiano. Eu, meu Deus. Pronto, claramente troquei essa cadeira, pensei, não, Matilde, tu sabes que existem outras que podes fazer em inglês. Fiz tudo em inglês. E inclusive numa das cadeiras, Natal Antropologia, que eu já vos falei, fiz o exame oral em português. Porque o professor tinha uma melhor amiga que falava português, então vá, olha, ela vai-te fazer o exame. Então aquilo foi uma conversa super tranquila. E ela disse, queres falar sobre o quê? Eu disse, foi muito tranquilo, tudo em português. Olha, isso é bom. Muito top. Eu queria dizer só uma coisa que me esqueci há bocado, quando estávamos a falar da SN, para a malta que vai de Erasmus para cá os terceiros. Eu não sei se vocês tinham isto, meninas, na SN, mas façam a Integration Weekend. Passo a explicar o que é. É um fim de semana de integração onde vocês vão para uma zona, para um, sei lá, um campo, um bocadinho fora da cidade, um bocadinho longe de Madrid, que já nem é Madrid, e vão ficar lá um fim de semana só para conhecer outras pessoas. Vocês fazem joguinhos, vocês têm 2 festas, vocês ficam a beber para conhecer outras pessoas. Aquilo é super, super giro. Eu conheci lá imensa gente e depois aconteceu um momento muito giro, que foi o fim de semana passado eu fui a Madrid, estava em Madrid, num dos meus sítios preferidos, que é o Templo de Debó, a ver o pôr do sol e encontrei as minhas amigas australianas que fiz na Integration Weekend e foi um momento muito giro. Portanto, se vocês tipo, gostarem dessas vibes para conhecer outras pessoas e são pessoas mais ou menos extrovertidas, experimentem a Integration Weekend. E mesmo que não sejam, pode ser que conheçam essa nova faceta de vocês para conhecer outras pessoas e outras culturas. Acho que é mesmo, mesmo muito porreiro. Outra coisa que eu tenho para dizer é, porque havia um pensamento na minha cabeça quando eu comecei tipo, a conhecer mais pessoas em Erasmus, que era o sentimento de que não podia deixar de falar com aquelas pessoas quando apareciam novas. Estão a perceber? Sim. Mas depois comecei a aceitar isso de que há pessoas que vocês vão falar tipo em Erasmus e que vai ser tipo, não é isto é meio mal de se dizer, mas é tipo É mais amigos fútil. Exato. Coisas mais de certas ocasiões ou de certas circunstâncias, tipo aquela festa específica ou imaginem, há um acontecimento tipo beer pong todas as segundas-feiras, se calhar vocês vão encontrar certas pessoas só aquelas segundas-feiras e não é uma coisa que vocês têm que continuar, mesmo que haja outras pessoas que vocês vão levar para a vida. E eu falo disto pessoalmente porque há imensas pessoas que eu falo diariamente que conheci em Erasmus. Portanto, eu acho que é tipo aceitar meio que há certas pessoas que lá está, vocês vão tipo estando esporadicamente ou ocasionalmente, sim, enquanto que há outras que vocês vão mesmo levar para a vossa vida. Sim, eu acho que se nós ficássemos grandes amigos de todas as pessoas com quem falamos em Erasmus, é assim, nós não tínhamos horas suficientes na semana para estar com toda a gente. É verdade. Então, malta, momento PS. Bora!
Portanto, o momento PS, para as pessoas que ainda não foram ver o episódio anterior, é um momento em que nós contamos uma história engraçada ou um momento especial de Erasmus que queremos partilhar com vocês, para terem assim um cheirinho do que é a vida em Erasmus. Portanto, esta história não é sobre canibalismo, eu juro, mas pronto, houve uma noite em que nós fomos sair. Pronto, quem vai para Erasmus lá em Sevilha, a discoteca era a Utopia. Por favor, não vão a essa discoteca. Eu passei o semestre a dizer, o Erasmus a dizer que não ia a essa discoteca porque efetivamente é muito má e de alguma forma eu estava lá todas as quintas-feiras. Não sei como é que isso acontecia, mas eu acabava lá todas as quintas-feiras. Pronto, e houve uma quinta-feira em que fomos para lá. Estava tudo muito bem, tudo muito animadinho. E do nada começa um rapazinho, tipo, a olhar para mim, não sei o quê. E tipo, sabem quando vocês veem uma pessoa a vir do outro lado e a pessoa começa-se a aproximar, mas por trás de vocês, tipo, meio que a fazer um círculo? Pronto. Ele vem, não sei o quê. E os meus amigos já tinham visto que ele, tipo, estava a mirar. Ele põe-se atrás de mim, não sei o quê. E do nada, morde-me a orelha. E aquilo na altura doeu-me, como é óbvio. E eu tipo, pus a mão na orelha, não é? Tipo, o que é que estava a passar aqui? E o rapaz continuou lá atrás de mim, não sei o quê, tipo, a tentar dançar. E tipo, eu já estava claramente desconfortável já com o olhar, quanto mais com aquela mordidela na minha orelha. E tipo, os meus amigos continuaram a ver, não sei o quê, tipo, de braços cruzados, não estavam a achar piada nenhuma à situação, nem eu. E depois o rapazinho foi lá, não sei fazer o quê, voltou novamente, de novo por trás, mordeu-me novamente a mesma orelha. Doeu-me novamente. Nós tipo virámos para trás, não é? E dissemos tipo. Ele era espanhol, pronto. Mas nós estávamos tipo a falar em inglês. Falámos com ele em inglês a dizer tipo, o que é que estás a fazer? Para com isso, não vês que ela não quer nada contigo, senão, não é? Já tinha dito alguma coisa. Já tinha feito a sinal de acasalamento. E o rapaz ficou muito chateado. Basou. Depois, estava só eu e a minha amiga, porque os rapazes tinham ido à casa de banho. O rapaz, esse rapaz da orelha, voltou e mordeu-me a orelha de novo e perguntou: mas se tu não queres nada comigo, onde é que está o teu namorado? E depois, eu não tenho namorado, malta, vamos fazer um parênteses aqui, mas disse que o meu namorado era o meu amigo que tinha ido à casa de banho. E ele ficou lá à espera dele, não sei o que, o meu amigo volta e depois ameaçou com pancada, e tipo, depois eu fui separá-los porque efetivamente podia haver ali um problema, não é? Não, é que só morde orelhas, eu ainda desatava ali à dentada. Mas a questão é, tipo, na manhã seguinte, eu efetivamente tinha a minha orelha direita com a marca dos dentes dele. Tipo, tudo vermelho com a marca dos dentes dele. Portanto, tipo, canibalismo existe e está em Sevilha, portanto, cuidadinho, está bem? Pronto. Eu ia contar outra história, mas eu lembrei-me aqui de uma que são assim duas histórias numa. Acho que faz sentido contar as duas em pack. Que foi sobre o dia em que eu e os meus amigos decidimos ir para a Costa Amalfitana. Era assim aquela viagem de sonho, sabem? Que toda a gente sonha e pensa e vamos e não sei o quê. Ok, vamos marcar. Estávamos muito entusiasmados, mas também estávamos em época de exames. Portanto, aquela chamadinha de Zoom básica para marcar o Airbnb. E eu ia marcar em Salerno, que é uma zona um bocadinho deslocada. E uma amiga minha diz, não, marquem em Sorrento. Sorrento é muito melhor. E eu, ok, Sorrento. O mais barato que havia, carrego no mais barato, mando o link, malta, toda a gente concorda, toda a gente concordou, marquei. Chegamos lá, já tínhamos chegado a Nápoles, que era depois onde tínhamos que apanhar o autocarro e tudo mais. Estamos no metro e eu começo à procura da morada para ver onde é que é o Airbnb. E não é que o Airbnb era no meio do nada. Tipo, era de facto em Sorrento, mas era em Sorrento já quase mesmo ali a roçar Positano. E portanto, nós não tínhamos quase formas de chegar lá, tínhamos um autocarro. Chegamos lá, depois de não sei quantas horas de transportes, e eu não consigo encontrar, tipo, não havia sequer rede, portanto eu não conseguia sequer ligar à senhora e não conseguimos encontrar a casa, não tínhamos forma de entrar na casa porque eu não encontrava o sítio do Airbnb. E portanto foi todo um stress, eu já estava em pânico e depois nós a tentar falar com os senhores não nos ajudavam, eles só diziam, mas mostra-nos a foto, e eu, mas eu não tenho net para agarrar a foto, e eles, mas mostra a foto, e eu, está bem, mas que parte é que vocês não percebem de que não há net, não há foto, e os meus amigos, relaxa, eu não, a culpa é minha. Pronto, foi todo um problema, mas o que é que acontece? Este Airbnb foi o melhor que nos podia ter acontecido nessa viagem, porque aquilo ficava, tínhamos que descer 2 km numa descida assim a pique mesmo, e depois consequentemente subi-los, quando queríamos sair de lá, mas aquilo ficava num sítio maravilhoso, era assim uma casinha, tínhamos uma praia privativa. E é na praia privativa que acontece a minha seguinte história. Estávamos lá nós, tranquilíssimos, até que vemos uma rocha, e como sereias que nós somos, nós pensamos, vamos para a rocha, vamos subir à rocha.
E os meus amigos, super tranquilos, sobem à rocha. Eu, quando eu tento subir à rocha, vem a onda assim para trás, sabem? Portanto, eu fiquei só agarrada à rocha. Mas a onda que vai para trás depois volta e bate em mim. E às tantas estou eu a levar com as ondas e a ir contra a rocha. Vocês não estão a perceber, eu fiquei toda a sangrar. Da virilha, da barriga, dos braços. Porque depois, às tantas, deu-me uma queimbra. Tadinha. Então eu estava tipo agarrada à rocha e eu não conseguia largar a rocha. Melhor altura para uma queima. Exatamente, e deu-me a queimbra assim no glúteo. E eu só estava tipo, por favor, alguém que me ajude, alguém que me ajude. E nós temos um amigo que é fisioterapeuta. Então estava, depois eu larguei-me, fui assim para o mar e eu só estava, Rui, ajuda-me, ajuda-me. Tipo, que ali ia no meio do mar, tirar a minha queimbra. Tipo, obviamente que não, mas pronto, fiquei toda completamente cheia de feridas, ainda tenho uma cicatriz na barriga do dia em que quase morri na rocha em Amalfi. Foi um bocadinho traumatizante. Mas pronto. essas são histórias que ficam. Fica, depois rimos imenso com isto. E depois em Erasmus aí acontece um problema que é, às tantas nós temos tantas histórias para contar que uma pessoa não sabe escolher qual. Exato. E foi isso um bocado que me aconteceu comigo. Vou contar uma história então, que foi quando eu e as minhas amigas decidimos que íamos a Marrocos. Fomos a Marrocos, tudo muito bem. Chegámos a Marrocos, nós dormimos uma noite no deserto, tudo muito bem. O que é que acontece? O deserto tem dunas. E nós achámos por bem tentar fazer snowboard nas dunas. Aquilo já estava preparado para os turistas que gostam de fazer isso, portanto eles tinham efetivamente pranchas de snowboard, acho eu. Portanto nós montámos-nos lá, e eu que sou uma pessoa muito desagitada no início ainda fui de joelhinhos, empurravam, a prancha ainda tipo, travava dentro da areia, mas tudo bem, eu tentava. O que é que a Beatriz decide fazer? A Beatriz decide tentar meter-se em pé em cima da prancha e descer. E fui, e isto, temos que ter atenção, que a malta que foi connosco na viagem, porque aquilo era uma espécie de viagem de grupo, estava toda ali a ver aquele momento muito engraçado. Então eu pus-me em cima da prancha, uma amiga minha empurra-me, a prancha trava, e eu esbardalho-me completamente, estou a cair, eu estou a ver esta imagem em câmera lenta. Imaginem-me a cair sem pôr os braços, portanto eu já estava a subir, vou cair de cara no chão, e caio. Foi um momento super humilhante. O que acontece? Eu caí em cima de cocó de camelo. Atenção, e o cocó já estava duro, porque já estava lá há muito tempo. Foi de facto uma experiência muito humilhante. Mas pronto, acho que lá está, faz parte, eu tenho o vídeo. Tenho provas. Tenho provas, ainda hoje me rio muito com as minhas amigas, é uma história muito engraçada. E pronto, foi essa a história que eu queria partilhar com vocês. Se calhar devia ter optado pela história em que fui vestida de dragão, acho que era mais interessante, mas pronto, agora ficam com a história do cocó. Mas é isso, é porque depois também estávamos aqui a escolher quais é que são as histórias que nós íamos contar e parece que tem muito mais piada na altura, sabem? Agora, pronto, vocês não se riram, provavelmente. Eu ri-me imenso. Mas Eu ri-me imenso da tua história. Mas tem graça, acreditem que no momento teve graça. Vocês têm que pensar assim, têm que pensar. E quero realçar que aqui uma coisa, o cocó estava duro, estava seco, portanto eu não fiquei suja, estava... Não vou agora as pessoas afastar-se de Não mim. vou, juro. E também já tomei muito banho. Quando a virem na faculdade, eu fugia. Ok, malta, e pronto, foi isto que nós queríamos trazer para vocês, de algumas dicas e de algumas histórias engraçadas de Erasmus que um dia vão ser vossas. Sim, se tiverem alguma dúvida, nós vamos abrir uma caixinha de perguntas também nas histórias. Portanto, perguntem por lá, nós vamos responder. E podem ser perguntas parvas, pode ser o que vocês quiserem, na realidade, porque antes de Erasmus todas as preocupações são válidas. E não há perguntas parvas. Exatamente. Portanto, Obrigada. beijinhos e até ao próximo episódio.